A traição é um tema que atravessa os séculos, sendo parte de histórias por todo o mundo. Seja nos bastidores de relações amorosas ou até mesmo em ocasiões expostas, descobertas de traições são sempre marcadas por reviravoltas emocionais intensas, confrontos inesperados e às vezes até consequências dramáticas. Muitas histórias mostram o impacto devastador da quebra de confiança e as reações imprevisíveis dos envolvidos. Serão esses casos de traições que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Traições que foram descobertas. Um homem que já vinha sendo avisado sobre uma suposta traição da namorada resolveu finalmente acreditar e tirar a história a limpo. O resultado acabou sendo bem pior do que ele esperava. No registro feito por uma pessoa que estava no local e que percebeu a situação, podemos ver o namorado pegando a companheira em flagrante, enquanto ela o traía com 2 outros homens. Isso mesmo que você ouviu, 2 homens. A cena chocante fez o namorado ficar em estado de choque enquanto a namorada, assustada, tenta se explicar. Ela começa a chorar, esbravejar e surtar completamente com a situação, fazendo-se de vítima. Um amigo do namorado que estava no local a contém, mas ela permanece com o drama, tentando fazer de tudo para que o seu erro perca o foco. Porém, saiu-se mal, já que o namorado anunciou ali mesmo o término da relação. Um marido descobriu a traição de sua esposa, revelou o fato e ela entrou em desespero ao saber que havia sido desmascarada. Nas imagens feitas pelo próprio marido, podemos vê-la se desesperando, gritando, chorando e até mesmo se jogando no chão, parecido até mesmo com o caso anterior, onde a mulher tentava se fazer de vítima da situação, mesmo estando completamente errada. O homem mantém a calma e continua filmando, mesmo com a esposa surtando e até mesmo o agredindo. I'm not doing anything wrong. No! Are you kidding me? Pela reação bizarra da esposa, parecia até que quem havia descoberto a traição seria ela. Mas não, foi ela quem cometeu o erro e, arrependida, exigia o perdão do marido a qualquer custo. Porém, ele manteve a calma e encerrou o relacionamento. Após descobrir uma traição do marido, a esposa decidiu tomar uma atitude e, digamos, que foi bastante infeliz nessa escolha, afinal a situação se voltou contra ela mesma. A esposa vinha recebendo alguns avisos e indiretas de amigas sobre uma possível relação extraconjugal de seu marido, porém preferia não acreditar. Em determinado momento, já não se aguentando de tantas indiretas, ela resolve esclarecer a situação, investiga o marido, segue-o e o pega em flagrante com a amante. No entanto, sua reação impulsiva é tudo o que ela não deveria fazer, afinal ela acelera o veículo e simplesmente atropela a amante no local. Colette, do you know what this is? Is it Colette? You don't have to touch it. Do you know what this is? I don't know why do that. I understand, like. I mean, that was his friend though, right? He knew the girl. Obviamente, nada justifica uma agressão ou atropelamento que poderia ter tirado a vida de outra pessoa. A polícia foi acionada e a esposa foi conduzida presa à delegacia. A amante, apesar de ferida, ficou bem. Durante a Black Friday nos Estados Unidos, é comum que a população saia às ruas durante a noite e a madrugada em busca de promoções. Porém, além de ofertas, algumas pessoas também encontram situações bem peculiares. Um homem que estava na madrugada da Black Friday em Nova York passava por uma rua filmando e mostrando o movimento quando avistou algumas pessoas discutindo em um tom bem acalorado. Ele se aproximou e logo descobriu que a mulher havia acabado de flagrar seu companheiro com outra mulher. Isso mesmo, uma traição ao vivo com um belo barraco no meio da cidade. Ele grava toda a cena e podemos ver a mulher extremamente revoltada com toda a situação que havia acabado de presenciar. Ela chega até mesmo a agredir o namorado, que tenta se explicar, mas passa por um tremendo constrangimento em público.
Um homem que havia sido pego traindo sua amada e a perdido, resolveu tentar obter o perdão de uma forma, digamos, um pouquinho diferente, e a cena viralizou na internet. Junto de alguns amigos, ele descobre onde a agora ex-namorada estaria para cercar o veículo dela e simplesmente implorar seu perdão. Chorando, ele fica em frente ao carro, se ajoelha e pede uma nova chance. Seus amigos que estão ao redor também cercam o carro e começam a cantar para tentar tornar o momento, digamos, um pouco mais romântico. No fim das contas, a mulher nem sequer sai do carro e o constrangimento é bem grande. Segundo informações, o homem a teria traído com uma de suas melhores amigas, configurando assim uma traição dupla, e por isso ela não demonstrou nenhum remorso com o pedido de redenção. E mais uma vez, uma mulher pega traindo se viu no direito de surtar e brigar com o marido, que a pegou em flagrante e resolveu filmar todo o acontecido. Através de uma investigação que ele já vinha fazendo depois de desconfiar da esposa, o homem resolveu segui-la escondido e assim conseguiu flagrar o momento em que ela simplesmente o traía no estacionamento de uma mercearia, isso mesmo. Lá, ela havia encontrado o amante e estava dentro do carro dele. Vendo a chegada do marido, ela se desespera e começa a surtar, como se o culpado de tudo fosse ele. Ao ser descoberta, a mulher primeiramente tenta se justificar, porém estava tudo muito claro e não havia mais como enganar o marido. Logo depois, ela entra no carro e tenta ir embora. O marido até tenta sentar ao seu lado, mas ela, sentindo-se no direito, pede para que ele saia. O fim do relacionamento acabou sendo iminente. Uma esposa teve a infeliz surpresa de descobrir a traição do marido e, ao confrontá-lo, a surpresa foi ainda maior com sua reação bem fria e, digamos, sem nenhum remorso com a esposa. Nas imagens feitas pelo próprio marido, que decidiu filmar a esposa no momento do confronto, podemos vê-lo friamente escutando o que ela tinha a dizer e logo depois a expulsando de casa, afinal o imóvel era dele e os dois aparentemente não eram legalmente casados. Ou seja, a mulher, além de traída, ainda foi expulsa de casa pelo marido, que não teve pena da companheira. Ela fica completamente nervosa, joga alguns objetos e eletrodomésticos no chão, tendo um colapso nervoso com toda a situação. Stop. O homem, além de tudo, ainda decidiu gravar o momento e expor a mulher ao ridículo. Ao que tudo indica, ele já estava planejando a separação e realmente não queria ficar mais com ela. Isso fica muito claro pela sua atitude. Um homem que almoçava tranquilamente com uma mulher em um restaurante viu seu momento de romance e paz acabar depois que uma outra mulher, que a princípio seria desconhecida, entra no local e causa um verdadeiro caos. Nas imagens da câmera de segurança interna do restaurante, podemos ver o momento em que a mulher chega, se aproxima da mesa, senta ao lado do homem e começa a simplesmente destruir o local, jogando bebidas, alimentos e molhos pra cima e em direção ao homem e à outra mulher. Bom, como você já deve estar imaginando, tratava-se da esposa que descobriu a traição do marido após uma investigação e conseguiu pegá-lo em flagrante dentro do restaurante, almoçando com sua amante tranquilamente. Ao ver aquela cena, a mulher fica completamente revoltada com a situação. Afinal, estava sendo enganada havia muito tempo e nem sequer desconfiava, mesmo com alguns avisos e indiretas vindos de pessoas próximas. Agora foi a vez de uma mulher surpreender seu marido dentro de um shopping, no momento em que o mesmo passeava com sua amante no local. Nas imagens feitas por outro homem que também estava no local, pode-se ver o exato momento em que a mulher aparece, extremamente estressada, xingando e brigando tanto com o homem quanto com a amante. Ambos tentam se justificar, e a mulher irritada chega até mesmo a empurrar a amante no chão, puxando-a pelos cabelos, além de bater no rosto do homem. Ele fica assustado
lado e não sabe como reagir, tentando acalmar a mulher de todas as formas possíveis. No fim das contas, a mulher, além de agredir o marido, que provavelmente agora é ex-marido, e a amante, foi embora e deixou os dois para trás. O homem, já conformado com a situação, ajuda a amante a se levantar e os dois saem do local juntos e de mãos dadas. Uma mulher foi completamente surpreendida pelo namorado ao ser pega em flagrante dentro do carro de outro homem, depois que o mesmo teria armado uma emboscada para flagrá-la. O namorado, que já havia descoberto a situação através de investigações no celular da namorada, conseguiu ser frio o suficiente para entrar em contato com o amante e descobrir que o mesmo também não sabia de nada. Ou seja, a mulher dizia ao amante que era solteira e não tinha nada com ninguém, enquanto na verdade tinha um namorado. Tanto o namorado quanto o amante decidiram então armar uma emboscada para ela, que foi surpreendida pelo namorado dentro do carro do amante. A princípio, ela tenta se explicar, inventar alguma desculpa, e então é revelado para ela que tudo havia sido combinado entre os dois para pegá-la em flagrante. Ela fica em choque sem saber o que fazer, afinal não havia mais o que inventar ou falar para tentar se justificar para ambos. Os dois a questionam sobre o porquê de ter feito aquilo, mas ela fica completamente sem respostas. Dessa vez, um homem acabou sendo surpreendido pelo próprio filho, que descobriu que o pai estava tendo um caso extraconjugal com outra mulher havia um bom tempo, enganando assim toda a família. O filho já vinha desconfiando do pai depois que alguns amigos o alertaram sobre terem visto o patriarca com outra mulher em certa intimidade na rua. O filho, que preferia não acreditar, resolveu investigar melhor a situação e logo descobriu que seu pai vinha levando praticamente um relacionamento sério fora do casamento. Indignado, ele resolveu bolar uma forma de pegar o pai em flagrante e então apenas esperou o momento certo para surpreendê-lo ao encontrar-se com a amante em um restaurante. Nas imagens, ele aparece ao lado da mesa, xingando e questionando o pai sobre o porquê de estar fazendo aquilo com toda a família, especialmente com a mãe. O pai tenta se explicar, mas as coisas só vão esquentando. Uma funcionária do local chega para apaziguar a situação, enquanto isso a amante se levanta e vai embora. Um homem conseguiu flagrar sua namorada o traindo com um amante dentro de um estacionamento, e o local virou um verdadeiro caos. Nas imagens feitas por uma pessoa que também estava no mesmo local, podemos ver o homem chegando e descobrindo tudo. A mulher, desesperada e assustada com a situação, tenta se justificar, fica sem saber o que fazer. Indignado, o homem deixa a raiva tomar conta, surta e tenta arrancar com o carro. A mulher tenta impedi-lo. Os dois entram em uma luta corporal e, por fim, a mulher entra na frente do carro para tentar impedir a saída do marido. Oh, God! Oh, my God! Oh, my God! As pessoas que acompanhavam ficam desesperadas, temendo alguma tragédia, afinal os dois estavam completamente alterados. Porém, apesar do susto, nada de grave aconteceu e o homem foi embora do local passando por cima da calçada. Um homem transtornado, ao descobrir em flagrante a traição da namorada, decidiu partir para cima do amante que estava no local e o momento ficou bem tenso. O fato acontece dentro de um escritório onde supostamente a mulher trabalhava e o amante seria um colega de trabalho. Ao descobrir tudo, depois de começar a perceber um comportamento estranho da esposa, o homem resolveu confrontá-los. Nas imagens feitas por outro funcionário, podemos ver o homem simplesmente imobilizando o amante no chão do local, tentando aplicar um mata-leão, e os dois travam uma batalha corporal intensa. A namorada que estava lá até tenta impedir a situação, mas é ignorada pelo namorado e pelo amante. No fim das contas, de tanto a namorada insistir, eles se levantam do chão, mas continuam se estranhando, até serem separados por outras pessoas. Um homem foi surpreendido em um restaurante após ver sua esposa chegando ao local e o flagrando com outra mulher, no que seria um encontro romântico. Nas imagens feitas por uma amiga da esposa, que a acompanhou no flagrante, podemos ver o homem tranquilo com a outra mulher, até que ao perceber a aproximação da esposa, toma um susto e muda seu semblante imediatamente. A mulher chega calmamente, sem fazer barraco, e questiona a situação com a maior elegância. Para piorar a situação do marido, a amante não sabia que ele era
comprometido e também estava sendo enganada. Ao perceber que aquela mulher era a esposa, o sorriso sai do rosto da amante e um olhar envergonhado toma conta, em uma situação muito constrangedora. A amante olha para o homem com uma tremenda cara de decepção e fica sem saber o que fazer ou dizer. O marido se levanta para tentar se explicar ou acalmar a esposa, que na verdade já estava calma. Porém, a amante permanece no mesmo local sentada, apenas com uma expressão de decepção diante da situação. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.